Oi pessoal, eu sou o David e hoje eu vou fazer uma resenha de um livro cristão chamado Feridos em Nome de Deus, da jornalista Marília de Camargo César. Quando a fé se deixa manipular pessoas, viram presas fáceis para toda sorte de abusos. A confiança autêntica e sincera em Deus é gradualmente substituída pela submissão à crítica aos desmandos de lideranças despreparadas. Carentes de acolhimento, são habitualmente capturados pela manipulação emocional de líderes medíocres de plantão e ambos seguem de braços dados experimentando religiosidade fútil, barganhando a todo momento com Deus. Por ser uma religiosidade descaracterizada, de adoração sincera, mais cedo ou tarde o castelo de cartas desmorona, deixando feridas abertas pelo caminho. É esta relação doentia que a jornalista Marília de Camargo desvenda em seu primeiro livro, uma reportagem que avança pelos meandros da igreja evangélica brasileira, lideradas em boa medida por pessoas embevecidas pelo próprio poder de manipular e escravizar aqueles pelos quais Cristo morreu. Feridas em Nome de Deus é uma leitura obrigatória para quem anseia por um cristianismo saudável e libertador. Uma denúncia do falso evangelho pregado por falsos cristãos. Um sopro dos bons ventos da graça de Deus, que definitivamente precisa triunfar entre nós. Feridos em Nome de Deus vai falar principalmente sobre abusos sofridos por pessoas nas suas comunidades, nas suas igrejas. Vai falar sobre várias histórias de abusos espirituais, um assunto muito delicado e muito importante. Mas principalmente esses abusos se dão nas igrejas chamadas pentecostais e neopentecostais. E por que ela vai trazendo isso? Primeiro, as igrejas pentecostais e as neopentecostais, elas não têm uma hierarquia que a pessoa que é o presidente da igreja, vamos dizer assim, responde a outra pessoa. E ela que manda e desmanda, e isso é um dos problemas que ela vai citar referente às igrejas que são pentecostais e neopentecostais. Porque as pessoas que são responsáveis, elas não têm interesse de reportar e ter alguém abaixo delas, prestar contas para uma outra pessoa. Então é como se fosse um império. Isso a gente vê claramente em algumas igrejas que são impérios, quem comanda e desmanda e manda é a pessoa que está lá no alto, sem ter um conselho que julgue, ou mesmo se tiver um conselho, é a pessoa que dá a palavra final, pronto, e acabou. É um dos tópicos que ela vai falar. Eu achei alguns pontos interessantes nesse livro. Primeiro, a questão do abuso espiritual, que ele é real e ele acontece. E ela vai contar várias histórias de pessoas que tiveram que passar por esse processo e aprender a lidar com esta ferida causada dentro da igreja. E aí eu vou citar um parágrafo que está sublinhado aqui. Um lugar que, a exemplo de um hospital de guerra, deveria oferecer enfermeiros preparados para fazer curativos, ministrar medicamentos, alimentar os feridos e escondê-los dos olhos do inimigo. Acima de tudo, reunir pessoas prontas para levar aos cansados e sobrecarregados uma palavra de esperança. Um lugar que deveria ser um lugar de cura, um lugar de renovo, um lugar de vida, faz-se ao contrário. A pessoa tem vários problemas. Um lugar que deveria ser cura acaba sendo um lugar de dor e de muito ressentimento para a pessoa que estava buscando alguma coisa oposta a isso. É o que todos procuram dentro de uma igreja, de alguma comunidade que você frequenta. E aí, duas histórias que tem dentro desse livro que vai me chamar a atenção. A primeira é de um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ela vai contar de um rapaz que abriu mão de tudo em favor de viver para Deus. Mas ele começa a trabalhar e ele começa a ver várias coisas que acontecem lá dentro. Primeiro, o pastor é totalmente corrupto e ele começa a roubar a escola. Ele era um professor e aí ele tinha essa igreja tinha uma escola e essa escola provinha lucro para a igreja. O que acontece foi que esse rapaz ele acaba abrindo mão de várias oportunidades que ele tem na vida por conta de ele estar trabalhando para o reino de Deus. E aí a questão do abuso vai se dar no que? Quando ele descobre as coisas que estão acontecendo e ele tenta reverter e conversar com a pessoa, ele não consegue. E aí ele acaba perdendo tudo, porque a esposa dele não fica do lado dele, por conta de ver as coisas erradas, e ela não quer mais aquela vida, sabendo que tinha um grande potencial, e mesmo assim ela não quer mais ficar com ele por conta disso. E aí ele acaba perdendo tudo, ele acaba perdendo família, ele acaba perdendo o emprego, ele foi totalmente desprezado por ter abandonado, porque ele também era uma fonte de lucro, o trabalho dele era uma fonte de lucro.
não para ele, e sim para o pastor. E a segunda coisa que ela vai falar é sobre essa questão dessas igrejas pentecostais e neopentecostais abusarem de um termo que, por exemplo, mexer com o ungido de Deus. E aí ela vai dizer esse ponto de pessoas que são ungidas por Deus, elas não podem ser nem sequer, vamos dizer, não é palavra confrontada, elas não podem ser nem questionadas por questão das posições e das convicções. Então, se você vai contra alguma posição, alguma coisa que as pessoas falam, sendo ainda mais vindo de um líder que se diz totalmente religioso, voz de Deus, eu acredito que existam pessoas assim. Ela vai falar sobre essa questão de você identificar essas pessoas, de você saber quando um líder está sendo totalmente abusivo e ele não gosta nem de ser contrariado com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele quer fazer, mas que passe por cima de tudo, porque afinal de contas ele é ungido de Deus. E esse é um ponto que me chama muita atenção para ver e observar quanto isso é um abuso bem sutil, né? Que a pessoa acha que só porque ela é ungida e ela responde por um certo rebanho, que ela não possa dar satisfação ou falar sobre questões do seu pastoreio para suas ovelhas, e a gente tem que engolir isso às vezes de goela abaixo, né? Sem questionar e sem falar. Eu sofri demais esse abuso, de você não poder questionar e você não poder falar sobre as questões envolvidas, sobre o que você tem de um posicionamento. Recentemente eu ouvi uma pregação: se você está debaixo de uma liderança que você não pode olhar nos olhos e falar as questões, nem que sejam das questões básicas até as mais difíceis, você precisa peneirar sobre essa liderança, se ela está sendo saudável para você. E esse livro vai falar muito sobre isso. Uma outra coisa que ela também vai falar, e eu achei também interessante, não é só do abuso que é sofrido, por exemplo, uma ovelha que sofreu um abuso de um pastor, e sim também das ovelhas que abusam do seu pastor. Por exemplo, se o pastor tem a obrigação de te fazer os seus desejos, os seus gostos, estar ao seu lado mesmo quando você está errado. Então eu achei isso muito interessante, o desgaste que muitas pessoas têm. Pessoas que pastoreiam de verdade, com o coração, mas que também estão feridas, porque as suas ovelhas não entendem também essa questão do pastoreio, e aí é um outro abuso, também é um outro lado da moeda que ela vai falar. Então deixo com vocês, feridos em nome de Deus, da editora. Então deixo com vocês, feridos em nome de Deus. Quero te convidar a deixar seu comentário sobre o assunto, deixa aqui. E quem sabe depois a gente não pode fazer um vídeo falando sobre esse tema, que é muito importante. Então deixo com vocês hoje, feridos em nome de Deus, da editora Mundo Cristão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Importante, alguns assuntos que eu esqueci de falar nesse vídeo. O livro vai falar de outras religiões também, mas eu escolhi falar da religião que eu pertenço, que é o cristianismo, com base na igreja evangélica. Terceiro, sobre a linha neopentecostal e sobre a linha pentecostal, o que eu mencionei não tem nenhuma relação com a comunidade de fé que eu participo hoje. E os abusos que eu compartilho aqui, eu sofri em outras instituições na qual eu participei.